A gente vive o dia porque a gente precisa dar outros apoios. Nós temos um filho, nós temos uma neta que temos que comemorar aniversário, que temos que comemorar Natal, Ano Novo, nós precisamos celebrar dia de pai, das crianças, nós precisamos continuar vivendo. Não é pecado você ter, ou dar um sorriso, não é pecado. Não é pecado, mesmo porque quando nós lembramos de Beatriz, nós sorrimos, porque ela só deixou coisa boa pra gente, só amor, só alegria. Na nossa crença, assim, na nossa fé, digamos assim, Beatriz está nos aguardando para um reencontro feliz. Ela, de onde ela estiver, ela deve, não gostaria de estar vendo o pai, a mãe, a família sofrendo, não. Ela queria ser médica veterinária. A gente morava numa chácara, né? Então nossos filhos cresceram tendo acesso aos animais, à natureza. Então a gente criava, aqui no Nordeste é muito comum a gente criar bode, carneiro, então a gente criava aqui galinha, né? Então ela tinha acesso, então ela adorava os animais, cachorro. Aos 6 anos de idade a madrinha dela deu um cachorrinho para ela, então ela tinha um maior amor pelos animais. Eu tenho um sobrinho que é médico veterinário, então de certa forma também influenciava ela. E ela é muito divertida, muito amorosa com os irmãos, sempre em defesa do irmão do meio. Imagina, 2 meninas, a mais velha, ela a caçula, e só o menino no meio ali, né? Então ela sempre defendia o irmão, às vezes eu botava o Léo de castigo, ela ia lá defender, pedir para tirar. Nas atividades, era tão engraçada na hora de fazer as atividades de casa. Porque Leandro, para tu ter ideia, Leandro começou a falar aos 5 anos de idade com Beatriz. Quando Beatriz começou a desenvolver a fala, foi quando o Léo também começou a falar. E aí eles eram muito próximos, eram muito, muito ligados. E aí quando a gente ia fazer atividade da escola, Leandro ele tinha dificuldade, por exemplo, na interpretação de texto, a gente tinha que explicar. E ela não aguentava aquilo, ela não suportava. Então ela respondia, ela ajudava, ela ia lá no ouvido dele e falava. Até mesmo dentro da escola, ela ajudava ele nas apresentações. Muito engraçada, muito, muito mesmo. Os brinquedos eram para compartilhar. Na verdade, a gente também priorizava a compra de brinquedos coletivos. Cama elástica, a gente tinha uma cama elástica e eles dormiam na cama elástica. A chácara é um ambiente muito, muito gostoso, né? Muito fresco. Então a gente colocava os colchões na varanda, eles colocavam os travesseiros e lençóis na cama e dormiam. Beatriz é aquela criança que uma vez comigo eu encontrei uma lapiseira no chão. Peguei a lapiseira no chão e coloquei no bolso. Ela falou: não, meu pai, isso está errado. Essa lapiseira é de alguém que perdeu. Alguém que está procurando, alguém que está precisando dela. O senhor vai botar no lugar que você achou, pode devolver aí que eu não aceito isso.
Mas aí a Beatriz era uma menina assim, eu dizia, mesmo aos meus amigos com ela em vida, assim, dizer, é especial, porque eu tive 3 filhos, fui presenteado com 3 filhos maravilhosos, mas Beatriz é aquela que acumulou, ela veio no final, mas veio trazendo muita alegria. Ela chegou num momento que meu pai faleceu, sabe? Meu pai faleceu, mas meu pai ainda viu Lucinha gestante, e Lucinha preocupada, poxa, a gente sacrificando para trabalhar, para sustentar a família, já temos 2 filhos, não é fácil, com toda dificuldade, e agora vem um terceiro. E meu pai disse a ela, Deus sabe o que faz, agradeça a Deus por mais esse presente aí. Beatriz nasceu em fevereiro, meu pai faleceu 2 meses antes do Natal, e realmente do Natal até o nascimento de Beatriz foi muito difícil, mas quando ela nasceu, realmente ela trouxe alegria. O nome Beatriz significa aquela que trata. A alegria. Na época ela era conhecida como a filha do professor, e hoje eu tenho orgulho de ser conhecido como o pai de Beatriz. Então isso para mim me faz lutar, me faz acordar todos os dias e todas as noites pensar. Quando eu deito aqui na minha cama, eu fico pensando, e agora e amanhã? O que eu vou fazer? O que eu vou procurar? O recurso que eu vou ter? Que caminho tomar? Eu quero concluir isso, eu quero terminar isso. Eu preciso da resposta. Por que ele fez isso? Por que ele tirou a vida de um inocente? Por que ele tirou a vida de uma criança? O que tem dentro dele que motiva a cometer tamanha barbárie? Porque eu já ouvi muitos de profissionais dizer, Lucinha, é uma doença. Mas que doença é essa? Que é capaz de tirar a vida de alguém? Não entra na minha cabeça isso. Então é um ser muito cruel, que tem que ser retirado da nossa sociedade. E que, sinceramente, eu acho muito difícil uma recuperação de alguém que é capaz de tirar a vida de outro com tamanha barbárie. Eu acho que é alguém que não tem mais condições de viver em sociedade, não tem tratamento para essa pessoa. E eu vou lutar com todas as minhas forças para garantir que ele passe o resto da sua vida numa prisão. Isso eu tenho certeza que eu vou fazer. Todos os esforços que eu, Sandra e toda a sociedade são frutos que eu não vim fazendo para garantir a ela